Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da CEL, Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia. Vamos aguardando aí a chegada de todos aí para mais um bate-papo descontraído sobre o tema orquidofilia, para a gente aprender um pouco mais. Fernando, boa noite. Vera, boa noite. Boa noite a todos. Vamos entrando. Ângelo, boa noite. José Elcio. Olha aí, a Michele já está conosco. Boa noite, Ei, boa Michele. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Que bom. Vai aguardando uns instantezinhos enquanto o pessoal vai entrando. Beleza. Dando boa noite para a turma toda. E aí, Michele, você está em Marechal? Está aqui em Estou em Vitória? Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, né? Aham. Agora eu tô morando em Alfredo Chaves. Tá frio aí? Ah, tá fresco, mas aqui não é tão frio quanto nas montanhas, né? Quanto Venda Nova, por exemplo. Sim, Mas esses dias tá bem fresquinho, assim. No verão aqui é bem quente, mas agora tá bem fresco. entendi. Beleza. Ó, pessoal, tá bastante gente entrando, hein? Hoje o tema vai render. Ah, tomara que sim. Sim, sim. Essa parte de reprodução de orquídea, ela é um tema muito interessante, desperta muita curiosidade e envolve muito mais do que simplesmente frasco, né? As pessoas dizem, ah, fez frasco, né? Tem toda uma ciência, né? Tem Sim. todo um estudo, todo um impacto que às vezes passa desapercebido, né? A verdade, a propagação in vitro é uma parte de várias áreas que estão envolvidas, né? A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, ver os outros aspectos, né? Para pelo menos pensar um pouco, né? Que existem outros aspectos, né? Além do que a gente sempre foca, né? Que é a produção de mudas. Isso. Né? A gente fala muito de melhoramento genético, mas tem muita coisa. Ó, Stefane, boa Sim. noite, Stefane. Marinalva tá aí também, boa noite, Marinalva. Boa noite, galera. Boa noite a Não todos que estão conheço todo aí. mundo aí né, que está mais envolvido aí com a orquidofilia, conheço algumas pessoas, mas é muito bom que vou estar conhecendo também agora, né? Sim, sim. Tem, e eu tô olhando, tem muita gente de fora entrando, muita gente aqui da CEL, e aos pouquinhos aí o pessoal vai chegando, vai sendo notificado. Viu, pessoal? Compartilhem aí, ó, clica no aviãozinho da live aí, compartilha para os seus colegas, tá? Para eles poderem participar. Vai ser um tema interessante, tá? Eu já vou A gente pode começando tirar aqui, dúvidas, né? e eu Se eu puder vou. responder. Isso. A gente só pede porque a gente vai usar a seguinte dinâmica. Vamos deixar as perguntas para o final, né? Porque senão a gente vai picotando, vai interrompendo. Assim, cada live ela tem 1 hora de duração. Geralmente a gente faz, o assunto vai se estender por mais de 1 hora, fatalmente, Michele. Então a gente para a live Aham. e depois começa ela de novo. Então, assim, a gente dá uma pausa porque o Instagram não deixa mais de 1 hora. Ele Tá? bloqueia, né? Então aí a Uhum. gente cai, depois a gente volta e vai trabalhando o tema. Pessoal, para a gente ir começando no horário previsto, né? Temos o tempo da Uhum. turma entrar. Queria apresentar a vocês a Michele Sossai Spadeto, né? Ela é Uhum. bióloga, é mestre em produção vegetal, é doutora em melhoramento vegetal, né? E em genética pela UFES. Né? Então, assim, é uma pessoa que conhece profundamente o assunto. Ela trabalha com reprodução in vitro, ela é proprietária de um laboratório de reprodução, o Bio Orquídeas, não é isso? Isso. Isso, Bioorquídeas, quer dizer, é uma pessoa qualificada para estar falando conosco, conhece o tema a Ah. fundo, tá? Então a gente vai poder tirar muitas dúvidas, eu já anotei as minhas aqui, que a gente vai poder aprender bastante com a Michelle. Michelle, antes da gente começar a falar do tema em si, né?
eu já fiz uma apresentação prévia de você, mas fala um pouquinho Uhum. assim, como é que você começou, né, dessa paixão aí nesse ramo, o começo do laboratório, fala um pouquinho disso daí, para depois a gente começar a falar da reprodução em si. Então, gente, boa noite aí novamente para todo mundo. Primeiro, obrigado, Fabrício, pela oportunidade aí de estar vindo aqui falar com vocês, com todos, né? É muito importante a gente dividir um pouquinho do conhecimento. Eu sou bióloga e tenho doutorado em genética e melhoramento, mas eu não sou orquidófila, né? Eu conheço um pouco de orquídeas, não profundamente como vocês que estão aqui, né? Mas sei um pouco, né? Sei o suficiente para desenvolver meu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com cultura de tecidos no meio da minha graduação, em 2006, e trabalhei no Incapé, no laboratório de melhoramento genético e cultura de tecidos. Então ali eu comecei a desenvolver um interesse pela cultura de tecidos, na verdade, né? E aí quando eu terminei a faculdade, eu já queria, né, eu convivi com muitos mestres e doutores lá no Incaper, na Embrapa, né? E aí me despertou o interesse de querer fazer um mestrado e doutorado. E aí eu fui justamente para a área de melhoramento, né, genética e melhoramento. E apesar do meu mestrado ser em produção vegetal e o meu doutorado em genética e melhoramento, eu trabalhei esse tempo todo com cultura de tecidos, né? Eu aliava a cultura de tecidos como uma ferramenta, né, para os meus experimentos de melhoramento, de genética e melhoramento. Então, a cultura de tecidos é o quê? O cultivo in vitro, né? É a produção de plantas in vitro no laboratório. Então, trabalho desde 2016, desde 2006, né, com isso. E no final da faculdade, quase no final da faculdade, em 2009, minha mãe trabalhava com plantas ornamentais, né, de corte. E aí, meu irmão, comigo, né, a gente começou a pesquisar e tentar desenvolver mudas para ela plantar, né, para ela replantar lá no plantio dela. E aí ficamos um tempo fazendo experimentos ali. Meus pais compraram os equipamentos lá para me ajudar, né? A gente montou um laboratório super simples, né? Capela de fluxo laminar, um microscópio, sem autoclave, panela de pressão, e foi, né? Porém, aí logo eu acabei entrando no mestrado depois da graduação. Então, eu parei de fazer as mudas para minha mãe. E aí comecei a conhecer as orquídeas, né? Já conhecia, meu tio tinha uma coleção muito antiga, né, lá em Venda Nova, e conheci o Calimã, fui conhecendo as pessoas e comecei a me apaixonar pelas orquídeas e vi que a propagação de orquídeas era relativamente mais simples, menos burocrática do que a propagação de outros cultivares, né? Que tem patente, né? Você precisa de pagar para reproduzir in vitro, como é o caso das flores de corte, né? E aí eu comecei a desenvolver as pesquisas com as orquídeas, né, com a propagação de orquídeas, junto do meu mestrado. Só que sempre muito na correria, né? Porque o mestrado e o doutorado, eles me sugaram muito, né? Então eu não conseguia desenvolver o trabalho especificamente. E aí prestei o serviço, né, de produção de mudas por algum tempo, não muito aberto, né, porque eu não tinha tempo para fazer, eu me dedicava no meu tempo, no tempo que restava do mestrado e doutorado, quase nada, né, e em 2018 eu incubei o BioOrquídeas, né, num projeto da FAPES, né, e então dei uma nova ignição ali ao laboratório, mostrei aí, né, o que que era a propagação in vitro de orquídeas, né, para muita gente. E depois o doutorado me consumiu novamente em 2019, e aí eu tive que tirar o pé do acelerador de novo e parei, né? Então, eu fiz as entregas que eu tinha que fazer no final de 2019 e parei o laboratório. E aí veio a pandemia, eu mudei de cidade e agora a gente está restabelecendo o laboratório aqui em Alfredo Chaves, né? Então, estava tudo parado, ficamos 2 anos aí com tudo parado e agora a gente está voltando aqui com as atividades, né? Agora com tempo, sem mestrado, sem doutorado, Sim. para tirar meu tempo, agora eu vou poder me dedicar exclusivamente, né? Já estou me dedicando exclusivamente a isso. E é realmente uma grande paixão, né? Além das orquídeas, da paixão pelas orquídeas, mais ainda a paixão pela cultura de tecidos in vitro, né?
É mais ou menos isso. Entendi, bacana, bacana. Essa vida acadêmica, ela suga a gente. Essa fase acadêmica da vida é complicada. A gente fala, você falou já, né, adiantou o tema, reprodução de tecidos, né, questão de reprodução in vitro, de orquídeas. É, eu acho que antes, assim, tem um ponto que às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? Eu acho que é um prelúdio para a gente falar da reprodução in vitro, que é a propagação, a reprodução in natura, né? Na natureza, Uhum. como é que a planta se reproduz, né? Eu acho que a gente tem que entender o processo natural para depois entender o processo, como é que eu vou? Artificial. Artificial. Porque na Aham. natureza, a gente tem assim, aquela parte básica que todo mundo sabe, né? Você tem a planta, ela floresce, vem um agente polinizador, né? Vai ali, vai formar a cápsula, essa cápsula vai amadurecer, né? Cada tipo de orquídea no seu tempo, ela vai abrir e ela vai dispersar semente. Né? Essa parte, Uhum. assim, até aí, todos nós conhecemos. Agora, o pós é que geralmente é algo muito, assim, tem um mundo de possibilidades aí, né? Eu acho que essa É, questão da dispersão, ela afeta até a área de ocorrência de uma orquídea, tá? Né? Porque não depende só dela, né? A orquídea precisa de não. associação com fungos específicos, às vezes para cada espécie, para poder germinar, né? Fala um pouquinho para a gente dessa história da planta, desde a cápsula que abre, né, até o Uhum. seedling que se desenvolve no tronco de uma árvore. É, as orquídeas, né, ao contrário de muitas espécies, elas têm essa peculiaridade de necessitarem de um ambiente, eu digo, muito delicado, né, para elas se proliferarem, né? Até a formação da cápsula e a dispersão das sementes é uma parte, vamos dizer, fácil, porque ela produz muitas sementes, né? Depois que o vento leva essas sementes, elas vão se espalhando e elas precisam de encontrar um ambiente favorável para a germinação. Na natureza, é, elas se associam a fungos micorrízicos, né? E esses fungos eles precisam de um ambiente também adequado, úmido, né, com temperatura ideal, umidade, temperatura, luz, da mesma forma que as sementes precisam, né? De temperatura, umidade, luz adequada, né? E os nutrientes, porque as sementes das orquídeas, apesar da orquídea produzir muitas sementes, elas não têm reservas nutritivas suficientes para que elas possam nascer em qualquer ambiente, como, por exemplo, não sei, uma planta que a semente Uma cai e ela semente de nasce, uma manga, por abacate. exemplo. Uma semente É, de a manga, o abacate não tem abacate. reserva. Isso. Isso, e além disso, além delas não terem reserva, elas são muito sensíveis, né? Porque elas são muito pequenininhas, né? Estão muito vulneráveis ali à influência do ambiente, né? Então, elas precisam dessa associação, né? Que é uma associação simbiótica, né? Antigamente, ainda hoje, algumas pessoas, né, chamam as orquídeas de parasitas, né? Justamente porque elas nascem nos troncos das árvores, né? No ambiente natural. E, na verdade, elas não são parasitas, né? A associação com os fungos é uma simbiose, né? Então, ela não prejudica o fungo, né? O fungo. Oi, oi, Michele. Deu uma congelada na imagem da Michele. Michele. Estamos aqui aguardando a. Michele caiu da conexão. Deixa eu chamá-la novamente. Deve ter caído o sinal dela. Estou convidando a Michele novamente para ela voltar, tá? Para quem chegou agora, boa noite. Estamos esperando a Michele. Opa, retornou. Eu Caiu acho sua que a minha conexão. caiu, ficou tudo travado aqui e saiu sem Isso. querer. Tá. Você estava Então, falando, quando cortou, você falou da delicadeza da semente, que ela não tem reserva, que ela precisa de um ambiente então, propício. então depois que ela dispersa, né? Pelo vento, porque a cápsula abre e aí ela vai, né, sendo dispersada.
ela acaba encontrando esse ambiente propício que são os troncos das árvores onde os fungos micorrízicos habitam, né? E ali, então, eles vão ter essa relação de simbiose e elas vão começar a germinar, né? Antigamente, quando as florestas eram mais preservadas, né, a gente via muita orquídea na floresta. Houve aí a depredação tanto da floresta quanto das espécies, né, naturais nas matas, né? E hoje em dia, com essa depredação das florestas, principalmente, com essas mudanças climáticas, fica mais difícil ainda da gente ter essa reprodução natural, mas ainda acontece, né? E acontece dessa forma, elas precisam, né, desse ambiente específico aí em associação com os fungos. Tem uma coisa que você falou bacana dessa simbiose, né? Que, na verdade, a planta para germinar, ela precisa, né, de um fungo micorrízico, né? E muitas orquídeas, elas precisam de um fungo micorrízico específico, né? Uhum. Específico. Então, assim, na verdade, a dispersão depende, né, digamos assim, não só da orquídea, como da condição ambiental para que o fungo ocorra. Muitas vezes a gente acha que só a dispersão de semente Não. ela vai fazer com que se propague, né? A distribuição geográfica da orquídea avance. Mas quando, na verdade, você precisa dessa simbiose para que isso Sim. aconteça. E Talvez como eu até por isso disse, existam barreiras naturais, né? Em que até ali uma orquídea chega, dali ela não chega. Dali já pode não existir as condições climáticas, ambientais, né? Para que essa simbiose aconteça, né? sim, então, agora vamos imaginar lá, né, quando tudo era preservado, né? Todas as espécies elas foram evoluindo para chegar a determinado ponto de conviverem, né, e uma ser benéfica para a outra. Então não tinha interferência, né? E já era, elas já necessitavam, o fungo necessitava do ambiente, e elas necessitavam do fungo, né? Imagina hoje, com tanta alteração climática, como ficou mais delicado ainda, né, esse processo natural, né? Elas realmente existem, essas barreiras, além das barreiras geográficas, né, de especificidade mesmo de cada espécie, tanto de fungo quanto de orquídea, e também as barreiras que são impostas aí pela devastação, né, pela influência, né, humana, por exemplo. Entendi. E só para complementar, né, como você falou dos fungos, da mesma forma que elas precisam de um meio de cultura específico para cada espécie, né, no laboratório, elas precisam no ambiente natural, né, de um fungo específico, algumas, né? São muito delicadas, muito específicas. Entendi. Porque como você falou, né? A semente da orquídea não tem nutriente, ela não tem reserva, ela precisa do fungo agindo ali para produzir o nutriente necessário para ela germinar. E aí a gente vai um pouco para a reprodução in vitro, né? Quando a gente entende isso daí, né, de que a semente tem que estar num local que há abundância do nutriente necessário, né? Para que ocorra essa simbiose, para que ocorra todo esse processo de troca para que ela germine, para que ela cresça, a gente vai, essa questão científica, né? A reprodução in vitro foi, assim, é uma descoberta científica, né? Que a gente consegue fazer isso Uhum. artificialmente, né? Uhum. É algo fantástico, e que tem um poder não só de melhoramento genético. Às vezes eu converso com colegas, às vezes o ortodófilo fala muito em melhoramento, mas a reprodução in vitro é um instrumento de preservação também, né? Porque Exatamente. você deixa de retirar a planta da natureza, porque você tem planta hoje melhorada geneticamente, mais adaptada ao cultivo, seja em casa, seja no orquidário, mais bonita, mais resistente à praga, fortalecida. Então, quer dizer que aquela orquídea da natureza, ela deixa de ser interessante. Uhum. Né? Sim, então. Isso que você falou é o papel fundamental da cultura de tecidos in vitro, né? É a conservação de germoplasma, que a gente chama, né? A primeira coisa que a gente aprende quando vai estudar cultura de tecidos é a importância dela. E a principal importância é a conservação de espécies que, inclusive, que já estão em extinção, né? Mas que você tem uma planta, você consegue aí clonar ela e manter, né, aquele germoplasma ativo, né? É um banco de germoplasma vivo dentro do laboratório e você consegue manter ali por anos, né? Para a conservação das espécies, né? Não só de orquídeas, mas de qualquer espécie vegetal, né? As,
os vegetais em si, eles têm essa capacidade, né, da totipotência celular, né, que é a capacidade de a gente pegar qualquer tecido vegetal e conseguir multiplicá-lo, né, conseguir regenerar. Essas células, elas vão dar origem a um tecido, né, a uma nova planta, né, e a um tecido e a uma nova planta. Então, é uma característica marcante aí do reino vegetal, né, e a cultura de tecidos, ela aproveita especificamente essa característica, né? Essa regeneração que você está falando dentro da reprodução estaria mais voltada para a questão que o pessoal entende por meristema, né? Você pega uma parte Então, vegetal, induz. na verdade, a cultura de tecidos, assim como você disse lá no início, a gente foca muito, os orquidófilos, né, ou as pessoas que têm orquídeas, focam muito nas sementes e nos meristemas, né? Existe um leque enorme de técnicas de cultura de tecido que podem ser utilizados e já estão sendo utilizados, principalmente em outros países, especificamente para orquídeas, né? Mas existem técnicas que podem ser utilizadas para qualquer espécie vegetal, como, por exemplo, a embriogênese somática, que é você pegar um pedaço da folha e, a partir da folha, você produzir clones daquela planta, né? Então, não só o meristema, mas a folha, as raízes, né? Então, todos os tecidos vegetais, eles têm essa capacidade, essa totipotência celular, e eles nos permitem, né, utilizar técnicas da cultura de tecido para reproduzir as plantas, né? Então, cada planta a gente vai adaptando um protocolo específico. Então, orquídea, por exemplo, né, dá para reproduzir por semente, dá para reproduzir por meristema apical, por meristema floral, dá para reproduzir por folha, né? Então, você pode, além disso, usar outras técnicas, como, por exemplo, induzir a poliploidia, né? Com a folha, por exemplo, né? E aí você vai ter uma variabilidade genética, enfim. Tem muita coisa que dá para fazer, tem várias técnicas que podem ser aplicadas. Atualmente, as mais utilizadas, porque são mais baratas, é a semeadura e a meristemagem com meristema, né? Mas a gente pode fazer a clonagem com meristema, mas podemos também fazer a clonagem com outras partes da planta, né? O que é preciso? Meristema que você Desenvolver está falando é o protocolos. meristema apical, né? Que é outro que a Apical gente ou vai floral, tratar. né? Algumas, né, são algumas espécies, a clonagem pode ser feita com o meristema floral, né? Mas o meristema apical de todas, né, ele pode ser utilizado de todas as espécies. A cultura de tecidos, ela necessita apenas da adaptação de protocolos específicos, né? Então, se eu quero usar folha para embriogênese somática, que é uma técnica, eu vou desenvolver um protocolo específico, vou fazer testes até conseguir desenvolver. Mas, assim, de uma folha eu consigo ter milhares de mudas, por exemplo. Entendi. Nossa, muito, muito interessante. Eu desconhecia essa questão que você consegue fazer uma reprodução vegetal de folha de orquídea. Não, É, sensacional. e na verdade é um mundo, por isso que eu falei que tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu aliava as técnicas, porque para eu fazer o melhoramento de maneira rápida, né, para eu ter resultados mais rápidos, eu usava cultura de tecidos, né, a parte dos transgênicos, né, dos alimentos transgênicos, por exemplo, né, é uma técnica da cultura de tecidos que é utilizada. Então, você consegue transformar as plantas através da cultura de tecidos in vitro. Entendi. Bacana. E falando assim, para a gente seguir didaticamente aí, para o pessoal estar acompanhando. Você vai me ajudando. Eu estou falando, mas Sim, às com vezes eu vou certeza. misturar os assuntos aqui. E às Não, vezes eu não vou beleza. talvez saber alguma coisa, mas enfim, a gente vai tentando fazer aqui. O método tradicional, né, que os orquidófilos trabalham há muito tempo, né, que é por germinação, né, que você vai pegar ali um frasco, você vai preparar um meio de cultura, tá? Eu até queria, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse meio de cultura, né? Fala-se muito do meio de Uhum. cultura, mas da importância da composição básica. É claro que existem diversos meios, né? E até meios específicos ou melhores para determinadas orquídeas ou famílias de orquídeas, né? E esse meio aí vai simular o ambiente que a semente teria na natureza.
Sim. Então, o meio de cultura, para quem não sabe, né? Como é que é o cultivo in vitro? A gente tem frasco, porque tem pessoas aqui que são leigas, né? Sim, sim. E a gente às vezes está mais acostumado, mas vamos lá. O cultivo in vitro é o quê? Um frasco, por exemplo, um frasco de azeitona, né? Mas a gente usa no laboratório frascos menores, mas aquele frasco de vidro, Frasco de geleia, frasco de geleia. isso, frasco de geleia, é o ideal. E a gente faz um meio de cultivo. O que que é um meio de cultivo ou meio de cultura? É uma espécie de gelatina, como se fosse, tem a consistência de uma gelatina, né? Mas é um meio de cultura feito com nutrientes e reagentes, né, materiais específicos para o ambiente laboratorial, né? Então a gente coloca agar, que é o que vai dar essa consistência de gelatina, né? Que é um pó extraído de algas, né? Então ele dá essa consistência gelatinosa ao meio de cultura. Colocamos micronutrientes, macronutrientes, né? Esses micro e macronutrientes vão variar de acordo com a espécie, né, que você está trabalhando. Podemos colocar fitorreguladores, né, hormônios, né, giberelina, A e B, Ana, vários hormônios, né? Dependendo também do seu objetivo. Se você quer germinar, se você quer multiplicar, se você quer que ela cresça mais, né? Então você usa esse meio de cultura como uma base aonde, como se fosse um canteiro onde você planta a sua horta, né? É isso que a gente faz. A gente usa um meio de cultura no frasco, né, para plantar as orquídeas ali, para colocar as sementes, para elas germinarem, para elas crescerem, para elas se multiplicarem. Então, basicamente é isso, né? É... meu irmão tá falando enraizar isso aí. Cada hormônio, né, especificamente para o que você quer fazer. Então, você coloca o agar, coloca os micro e macronutrientes, hormônios, açúcar, né? A sacarose, que é importante, porque as plantas precisam da sacarose para fazer a fotossíntese. E também nitrogênio, né, fonte de nitrogênio, carvão ativado, enfim. Existe aí, como você falou, uma variedade de meios de cultura, né, várias marcas, tem meios de cultura bem naturais. Hoje em dia, né, existem inúmeros protocolos de propagação de orquídeas. Cada laboratório vai adaptando o seu, né, mas o meio de cultura é isso, uma mistura, né, que você vai fazer ali, é líquida, depois ela endurece, né? O frasco com o meio de cultura é esterilizado, né? Porque o ambiente tem que ser asséptico, né? Tem que ser livre de bactérias e fungos, porque você vai colocar a plantinha ali, então não pode ter nada interferindo, né? E esse meio de cultura, depois que ele esfria e endurece, é onde a gente trabalha no laboratório, né? A gente semeia, a gente repica, faz a multiplicação das mudas, tudo ali. E tá uma coisa importante também do meio de cultura é o pH ideal, né? Como a gente estava falando, lá na natureza, para elas poderem germinar, elas precisam de uma associação com os fungos e elas precisam de um ambiente totalmente equilibrado, né? E o pH influencia. Se um meio de cultura tem o pH ácido demais, né, ele está inapropriado, elas não nascem, né? Então tem que estar tudo em equilíbrio ali no frasco. E dentro desse frasco, quando elas começarem a crescer, elas vão começar a nascer, né, a germinar, elas vão criar um microambiente ali, um microclima específico. E ali vai ser o mundo delas, né? Elas vão fazer as trocas gasosas, vão fazer tudo ali, né, com luz artificial, e elas vão se desenvolver ali. Acho que é isso, né? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Tem um ponto importante, a gente comentou, muita gente fica na dúvida. A gente falou que na natureza ela precisa do fungo, de um fungo Uhum, específico. E aí depois a aham, gente fala que no cultivo tem que ser, né, esterilizado para que não haja fungo. As pessoas confundem, né? A gente tem os fungos do mal e a gente tem os fungos do uhum, bem, né? Muita gente exatamente. posta foto, minha planta deu fungo e morreu. Esses são os fungos do mal, né? São aqueles fungos É, oportunistas que eles estão no substrato, estão na natureza, no ar, e se valem de condições, né? Às vezes excesso de umidade, excesso de rega, né? Para poderem se reproduzir, né? Num corte do tecido vegetal ali, ela entra na planta e se reproduz e a planta, né, assim, vai a é, óbito, né? A é, planta sofre, precisa ser tratada. Tá? Só fazendo
um parênteses rápido, né? Nossa live está sendo assistida na Argentina, viu? Olá, Olha que Pablo, legal. colocou aqui agora, mandou um abraço da Argentina, tá? Ah, e eu queria mandar um alô para minha ex-orientadora, né? Minha para sempre orientadora do doutorado, tá ali, a professora Milene. Vi que ela Ah, entrou aí também. Ei, Milene! bem-vinda, Milene. Você vai ver sua Mas doutoranda aí falando hoje. agora eu não posso falar mais nada errado, né? Agora apertou do seu lado. É, Mas então, mas assim, é exatamente isso. E às vezes o meio de cultura, como ele é muito enriquecido, ele acaba sendo propício para proliferação de bactérias e fungos. Então, se você abrir um frasco, né, que você autoclavou ali, que você esterilizou e deixar ele aberto em qualquer lugar dentro do laboratório, as bactérias e os fungos eles vão se proliferar ali assim, loucamente, né? Eles crescem muito ali. E como você disse, se um frasco é contaminado, provavelmente as mudas que estão ali, elas vão morrer. Às vezes elas sobrevivem, dependendo do fungo, né? Às vezes a gente deixa assim, mas geralmente quando tem uma contaminação a gente já exclui, né? Uma contaminação pode levar a uma perda de milhares de mudas no laboratório, né? Ela pode se proliferar rapidamente e acabar com tudo. e uma questão da contaminação, né? Que a contaminação, você tem que ter o cuidado, vou chamar de fitossanitário, né? No, Uhum. no laboratório como um todo, né? Porque às vezes a contaminação não acontece só num frasco. Ela pode Ah, não, ela acometer, acontece no manuseio, né? exatamente, no manuseio você pode comprometer todo um cruzamento. Seu irmão até colocou uma pergunta aqui para falar, né, a diferença da semeadura com o meristema, mas daqui a pouquinho nós vamos falar disso, Aí eu não né? tô conseguindo ver nada aqui que eu tô falando aqui, falando, eu não tô conseguindo ver, mas se você tá Ah, conseguindo, tá. tá Não, ótimo. a gente está acompanhando. Seu irmão é o Michel, né? Isso, é esse mesmo. Ah, ele colocou a pergunta aqui, a gente já registrei aqui. Então, quer Tá. dizer, a gente tem um meio de cultura onde a gente tem um ambiente aí com a questão nutricional, a questão de pH propícia para germinação, um ambiente esterilizado, né? Uhum. Aí o pessoal acha que também o frasco ele é vedado, né? Na verdade, geralmente o frasco ele tem um espacinho de troca gasosa, né? Sim. O Então ele tem um frasco, furinho ele. minúsculo ali. Elas sobrevivem no frasco vedado? Sobrevivem, né? Atualmente, com a tecnologia e o desenvolvimento de novos frascos, novas tampas, né? A gente começou a usar um frasco que tem um filtro, né? Ele tem um filtro na tampa e é um filtro mesmo, tipo esse filtro de papel, né? De café. É um filtro, um algodão e ele funciona, né, na troca para auxiliar na troca gasosa. Esse filtro, né, eu uso uma substância para ficar mais esterilizado ainda, né? Eu pingo ali uma substância para evitar que essa troca gasosa contamine o interior do frasco, né? Mas aí é de cada laboratório, né? Cada pessoa acaba desenvolvendo sua técnica, né? Tem gente que usa um outro produto, tem gente que usa uma outra tampa, né? Sim, Mas sim. elas acabam dentro do frasco, né? Acaba sendo criado ali um ambiente ideal para que elas possam se desenvolver, né? Com luz, nutrientes. Importante frisar, né, que você, quando você tem o cultivo do vidro, você precisa fornecer um clima, né, temperatura, Isso. iluminação, né? Você tem uma É, iluminação artificial ali, a planta precisa de luz para ela crescer, fazer fotossíntese, né? Então é. ela vai precisar disso daí. Isso. O laboratório, ele tem uma sala de crescimento, né? Para o cultivo in vitro, né? Os laboratórios, eles necessitam de uma sala de crescimento com luz artificial ou, né, algum. Ixi, acho que a Michelle caiu novamente. Agora que ela vai falar de iluminação, que é um ponto interessantíssimo. Vamos aguardar um instantezinho a Michelle voltar. Michelle, está ouvindo a gente? Michelle, Michelle caiu. Deixa eu tentar adicionar ela novamente, porque. Voltei. Voltou, Tá de indo aqui na cair. internet, né?
faz parte. Mas eu Essa, volto, tá? Se eu sumir, eu volto. não, tá joia. Olha só, você estava falando da questão de iluminação, né? Da É, iluminação artificial no laboratório. Vocês já fizeram algum experimento, você já viu algum estudo, alguma coisa, por exemplo, do uso de full spectrum, né? Que são as iluminações mais, como é que eu vou dizer? Que elas têm um arco de cor, né? Para diferente. enraizamento, para brotação, para floração, né? Eu nunca testei, né? Eu já li estudos, né, que utilizam, porque acaba que é uma luz específica para cada fase, né? Ou Sim. uma luz que a planta consegue absorver mais, né? Então, como eu estava dizendo, alguns laboratórios usam a luz artificial, alguns já estão adaptando a luz natural, né, para os frascos. Mas, assim, o objetivo do cultivo in vitro um dos objetivos é você poupar espaço. Então, você tem uma quantidade grande de mudas num espaço pequeno, que é o frasco, e uma grande quantidade de frascos num espaço pequeno e controlado, que é uma sala de crescimento, por exemplo. Então, é uma sala fechada, tipo um quarto, né? E ali você controla a luz, né? A quantidade de luz que você quer com um timer e a temperatura, né? Com ar-condicionado, por exemplo, para a temperatura não subir, né? Ou não diminuir. Então, ali dentro daquela sala de crescimento é tudo controlado. Essas luzes que você citou, eu nunca usei no laboratório, né? Mas eu já li estudos falando que elas funcionam, né? Elas são mais específicas. Eu já fiz algumas experiências, não com laboratório, né? Mas com Uhum. plantas usando luz artificial, eu tive bons resultados. Mas esse é um assunto para uma outra discussão. Aham. Legal. É importante, né? Você falou uma coisa legal, né? Você tem um cultivo controlado ali dessa muda, né? Na verdade, vai germinar, vai crescer, vai virar uma mudinha que a gente chama de seedling, né? Ela vai se desenvolver Uhum. e depois ela vai ter que ser ambientada, né? Você falou que tem lugares que usam Uhum. iluminação artificial, outros natural. Eu já vi lugares que utilizam um modelo híbrido, né? Eles têm a sala de Uhum. crescimento que é Para fase artificial e depois inicial, né? isso, exatamente. Depois levam para iluminação natural já para a planta sair de lá mais ambientada, né? Porque Uhum. existe um choque, né? É igual a gente brinca, né? É igual o parto, né? Quando a criança nasce, ela é exposta ali a uma realidade ali totalmente diferente, né? E a planta quando sai do frasco também, né? Por isso que é importante Exatamente. também a questão de aclimatação, né? Muita gente não sabe disso. Compra um frasco, chega em casa, ah, que Uhum. maravilha! Pô, Abre abre e e, e coloca joga ali, lá. aí morreu tudo, né? Fala um pouquinho dessa Então, ambientação, né? Dessa aclimatação. então, exatamente isso. Qualquer planta que é cultivada in vitro, ela precisa de um tempo depois para se aclimatar ao ambiente natural. Imagina que você tem ali luz artificial, uma temperatura controlada em 24 graus, né, na maioria das plantas, e de repente, e um frasco com meio de cultura. A plantinha cresceu ali, ela só conhece aquilo ali. De repente, você tira ela dali, tira ela do frasco, coloca numa bandeja, por exemplo, a uma temperatura de 28 graus ou 16 graus, com luz do sol, umidade do ar. Então, assim, elas precisam de um tempo de aclimatação. Então, toda vez que você comprar um frasco, ou que você receber um frasco do laboratório, né, o indicado é você tirar não, a gente tirar do laboratório e deixar um tempo, né, numa estufa, né, para elas irem se acostumando ao ambiente natural, depois de alguns dias, né, ou até mesmo um mês, eu não sei, depende de cada espécie, né? E as pessoas cultivam, cada uma tem uma maneira de cultivar também, né? Mas enfim, deixar um tempo, né? Isso aí, de repente, você até saiba especificamente de cada espécie, né? Eu sei que elas precisam, né? E de ficar esse tempo no frasco, no ambiente natural, no caso na estufa. Depois sim, né? Você vai abrir, você vai tirar o meio de cultura, né? Colocá-las, né, no substrato que você vai usar, né? Que é uma mistura aí de vários substratos, né? Cada um também tem uma maneira de plantar, né? Primeiro num vaso coletivo, de repente, depois numa bandeja, enfim, né? Aí é de cada cultivo, mas elas realmente necessitam de um tempo de aclimatação. Se você
tira do laboratório e abre o frasco, você tem grandes chances aí de matá-las. É um É, isso, choque muito grande, isso né? acontece muito, tá? Muita gente, por desconhecimento, compra, aí fala, eu não compro o frasco porque morre tudo, né? Uhum, Tem duas perguntas que fizeram aí, só para pontuar, né? Se a gente conseguir não esquecer até o final, perguntaram sobre iluminação de LED ou iluminação fluorescente, né? uhum. Qual é melhor, né? Na verdade, a questão é a eficiência de luz, né? Não, na verdade, o meio, né? Você tem que fornecer os lumens, né? Necessários ali, a quantidade de luz. O LED hoje Uhum. ganhou um espaço muito grande pela economicidade. Ele É, consegue ter exatamente. potência de baixo custo. Uhum. Então, você tem que se preocupar, olha eu me metendo na sua fala, né? Você tem Não, que se é preocupar com isso a mesmo. potência em lumens, com os kelvins, né? Com a temperatura de cor ali. E aí não importa se você está usando é, fluorescente, se você está usando LED, né? Mas para a questão de É, custo hoje, principalmente para energia com o preço que está, então, LED e não tem o jeito. LED, eu já usei fluorescente, na época que só tinha fluorescente, né? E já usei LED também. Uma vantagem do LED, além da questão da economia, da energia, é que ela esquenta menos. Sim. Então, numa prateleira, assim, falando de maneira geral, né? Eu acho que todo mundo já, de repente, assim, acho que muita gente talvez até já comprou frasco, né? Mas assim, não é algo complicado, não é complexo, não é fácil, mas também não é difícil. Mas assim, elas se adaptam bem a qualquer luz, assim, atendendo isso que você falou, né? Uma luz que atenda a necessidade delas. Mas o LED, assim, além dessa questão da energia, tem essa questão do aquecimento. Como elas ficam em prateleiras, pelo menos no laboratório com sala de crescimento normal, como você tem que economizar espaço, você coloca as prateleiras, né? Então a Em cada lâmpada que está prateleira, aqui, uma carreira de isso. iluminação. Então a lâmpada que está aqui, ela aquece a parte de cima. Então você isola, né, com isopor ou material isolante para não aquecer o frasco que está em cima dali. Então, o LED tem essa vantagem também, de não aquecer, desde que forneça a quantidade de luz necessária para elas, né? Eu acho que não faz diferença uma ou outra, assim. Faça, né? Até faz, né? Mas não é algo que vai interferir assim tão profundamente, né? Estão E como no perguntando. laboratório a gente procura economizar para repassar o preço final, né? Então acaba que a gente. Vale a pena. Então, perguntaram aqui sobre os meios, né? Com trabalho com meios alternativos ou meios químicos, né? A questão é do meio de cultura, né? Porque tem gente que faz meio de cultura, receita caseira, mistura ali banana, Uhum. mistura um monte de coisa, né? Geralmente os laboratórios profissionais, eles já usam, né, mais tecnologia, vamos chamar dessa forma, né? Sim. Foi o Darley que perguntou. O Darley foi meu colega de doutorado. Ele é do Mato Grosso, eu acho. Não me lembro agora. Acho que é isso, né, Darley? E ele também trabalha com orquídeas, trabalhou um tempo, não sei se está trabalhando com orquídeas, mas enfim. É exatamente isso. Existem os meios alternativos, né? Antigamente tinham vários, né? Com tomate, batata, enfim, banana. E existem os meios químicos, né? Eu adapto uma parte, né, a maior parte química, mas eu ainda uso uma parte de banana, porém, eu não uso a banana in natura. Eu uso um produto que é a base de banana, né? É um pó, para justamente diminuir a contaminação. Mas em algumas espécies eu utilizo apenas o meio químico. Então depende, né? A vantagem do meio alternativo é o custo, né? Mas você tem que pesar o custo-benefício de cada coisa, do químico e do alternativo, porque às vezes o alternativo acaba saindo caro por conta da contaminação, né? Então, assim, na maior parte eu uso o químico, mas eu, assim, ainda em algumas eu utilizo a banana em pó, no caso, né? Esterilizada, não é, nem, é um pó de banana, mas é específico para laboratório, purificado, enfim. Entendi. E tem uma coisa legal sobre o meio de cultura, né, que as pessoas também esquecem, é quando você tira o seedling do frasco, aquele meio de cultura que era a origem da vida, depois vira veneno,
né? Se você Exatamente. deixar no ambiente, né, o meio de cultura, ele se torna um campo propício a fungos. E É. eles vão se reproduzir, então o ideal é você lavar, né? Dar uma lavada no E seedling, tirar todo esse meio de cultura, para depois fazer o plantio, o trato cultural aí que for mais apropriado ao seu microclima, né? À sua região, exatamente. ao seu cultivo. O meio de cultura é propício, né, para nascer bactéria e fungo, né? Ele é altamente nutritivo. Então, assim, é tudo que as bactérias e fungos precisam, né, para poder se reproduzir. Sim. Aí quando você expõe no ambiente do orquidário, onde tem ali os fungos do bem e do mal, né? Os do mal rapidamente vão se Não, reproduzir e na vão. verdade, os fungos do mal, eles são mais do mal, né? Eles são mais É, resistentes. Então, eles acabam se proliferando também mais facilmente, né? sim. Então, eles aproveitam a oportunidade, eles são bem oportunistas, né? E aproveitam a oportunidade para se reproduzirem ali. Só E a ligar aqui questão na da, tomada. planta, né? O seedling, ele é uma planta que tem assim baixa imunidade, né? Ele tá se É um adaptando ali. bebê. É um bebê. Ele teve um choque, né? De sair do frasco. Se você deixar ele ali exposto à proliferação de fungos, eles vão se aproveitar disso e a planta vai morrer. Então, isso é. No início, além de não ser tão resistente, né? De ser um filhotinho de orquídea, né? Tem a questão também da aclimatação, né? Então, tudo isso influencia, como se a imunidade baixasse mais ainda. Então, é um período mesmo de berçário, né? Elas saem do laboratório e vão para um berçário. Tem que tomar todo cuidado ali, né? E aí cada produtor tem uma maneira de cultivar, né? Específica, né? Para cada espécie, né? E é isso. Geralmente o seedling, assim, ele tem um pouco menos de necessidade de luz, um pouco mais de necessidade de umidade. Então você tem que colocar ele num lugar para ele. Você não vai colocar ele no teto do orquidário, né? Lá no alto do sol Vai pleno, assim, queimar. mesmo com toda a proteção, ele não vai sobreviver. Então tem que ter um cantinho, tem que ter um cuidado, né? Com o seedling. E aí a gente vai para a questão. A gente falou de semeadura, falamos do frasco. Cada planta ela tem um período, né? Você Uhum, comentou há pouco, né, dos repiques, né? Fala um pouquinho o que é o uhum, repique, o repasse, né? uhum. Tem vários nomes, né? É, então, a planta, a semente, por exemplo, né? Você semeia ela no meio de cultura, e aí cada espécie vai demorar um tempo, cada meio de cultura influencia nisso, então nem vou falar muito em tempo, né? Mas vou falar nas fases. E aí ela vai começar a se desenvolver em plântulas, né? E essas plântulas, elas crescem, como são muitas sementes, né? No caso das sementes, elas crescem ali desordenadamente, né? Então você tem que separá-las, porque senão uma vai abafando a outra. E aí você faz esse repique, esse repasse, essa separação, né? Que é pegar um frasco com uma quantidade enorme de mudas e começar a separá-las ali, né? E aí, depois que você separa, você passa elas novamente para um novo frasco, com meio de cultura novo, com mais espaço entre elas, porque aí elas vão começar a se desenvolver, né, continuar a desenvolver, né, para dar origem a plântulas maiores, né, que aí seria uma outra fase. Tanto na semeadura, quanto na meristemagem, quanto em qualquer outra técnica, né, você vai ter a formação inicial ali de muitas plântulas juntinhas, né? E em algumas técnicas você vai ter a formação de muitos calos, né? Iniciais ali, que tem algumas técnicas que você gera calos e depois esses calos viram plântulas, né? Então, todas as técnicas, né, no caso das orquídeas especificamente também, você tem que fazer essa separação aí das plântulas, esse repique, né? Eu gosto de usar o exemplo das sementes porque é mais fácil, né? Mas é isso, assim que elas começam a crescer, você começa a separá-las, né, no laboratório, né? É uma parte do trabalho do laboratório, né, para que elas possam ter mais espaço e um meio de cultura novo para elas poderem se desenvolver. O meio de cultura, de tempos em tempos, ele tem que ser mudado. Então, você tem que mudar as plantas de frasco, né? Determinada quantidade de vezes aí, dependendo da espécie, do tamanho, né? Algumas se desenvolvem mais rápido, outras se desenvolvem mais devagar. Então, cada uma tem um protocolo.
mas de maneira geral você, né, tem que fazer aí alguns repiques, né, para que elas possam se desenvolver de maneira adequada. Acho que é isso, né? Isso, não, com certeza. E o ideal, né, é que a planta, o seedling, né, a planta, ela saia o mais fortalecida possível do frasco. Quanto mais ela tiver desenvolvida, maiores são as chances dela, mais rápido ela vai desenvolver, mais rápido ela vai aclimatar. Isso para cada espécie, né? Proporcional a cada espécie. Né? Se você É, retirar um seedling muito pequeno, muito jovem do frasco, geralmente você vai ter mais dificuldade. exatamente. A gente tem que deixar ela, assim, num ponto que ela tenha raiz, né, e parte aérea, numa quantidade adequada para você, quando você passar ela para um substrato, para outro substrato, num vaso, numa bandeja, ela consiga ali se nutrir e fazer fotossíntese. Então, ela tem que ter folha, tem que ter parte aérea e tem que ter raiz, né? Dificilmente você vai salvar um seedling que sai sem raiz, né? Você já deve ter passado por isso, né? Às vezes vem com pouca raiz, é uma luta. Dá para dar? Talvez dê, né? Cuidando direito, muito assim, muito direitinho, usando algum produto, Se mas ela assim, tiver quanto alguma mais raiz, reserva, né? Se ela tiver já iniciando a formação de pseudobulbos, né? Aquele pequenininho, tiver uma reservazinha para pôr aquela raizinha salvadora, tudo bem, mas realmente, né? A gente já falou em outras lives aqui, né? A raiz é a boca da orquídea. Então, o ela, ideal é que ela tenha um enraizamento, assim, que ela esteja bastante enraizada, o máximo possível, né? Algumas exato. espécies, elas dão trabalho no laboratório para enraizar, né? Mas por isso que eu falei do balanço hormonal, né? Fito-hormonal, que a gente pode ajudar esse balanço aí com hormônios sintéticos, né? No meio de cultura para cada espécie, né? Para a gente tentar produzir mais raiz, parte aérea, mas também não pode ser demais, porque senão ela enraiza demais e não se desenvolve, né? Então tem que ser tudo em equilíbrio. E elas são muito delicadas, né? Então, nada pode ser muito brusco, não pode ser uma quantidade muito alta de hormônio, de luz ou de nada que pode influenciar. Assim, para a gente fechar essa parte da semeadura, o pessoal fala muito da capelinha, né? Da capela de fluxo laminar, o pessoal Uhum. fala capelinha. A gente falou da necessidade do meio ser esterilizado. E fala um pouquinho dessa Da capelinha, né? capela. A Capelinha de capela, João. então, a capela de fluxo laminar, né? É, é um ambiente que tem um filtro no fundo e um motor que joga o ar para fora, né? Então, toda a manipulação dos frascos, dos meristemas, das sementes, tudo é feito dentro da capela. Então, assim, algumas pessoas adaptam as capelas, né? Em experimentos caseiros, enfim, tem sucesso por um tempo, mas assim, o ideal é a capela que tem esse filtro e tem o motor, né, que vai jogar o ar para fora, de dentro para fora. Então, toda a contaminação que tenta entrar dentro da capela de fluxo, né, que a gente fala fluxo laminar justamente por causa desse fluxo de ar que vem, né, do fundo da capela, é, toda a contaminação que tentar entrar ali, o vento, né, o ar com bactérias e fungos, né, ele vai ser jogado para fora. Então, tudo que você coloca dentro da capela de fluxo laminar, todo o material que você precisa para trabalhar, é tudo esterilizado e a gente usa álcool 70 o tempo todo. Então, colocou a mão para fora, quando vai colocar a mão para dentro, álcool 70, né? Roupa limpa, tudo assim, totalmente limpo mesmo e asséptico para você não ter contaminação de fungo e bactéria. E quem não sabe o que é capela pode até procurar depois. Conexão da Michelle. Ela está falando, quem não conhece, né? Capela de fluxo laminar, né? Pode ir lá no Google, né? É um, e esse ar sai, né? Evita que esporos, né? De fungos, outros agentes contaminantes aí possam se alojar, né? Aí, ó, Michelle caiu, vamos incluí-la novamente. A conexão lá não tá muito boa.
Estou incluindo a Michelle novamente, ela tá voltando. Voltei, gente. Voltou, Desculpa, a minha voltou. internet. Não, beleza. Eu dei continuidade, né? Você comentou aí para procurar no Google, né? Capela de fluxo laminar. Aí falei mais ou menos, né? A forminha dela ali, o filtro, o vento, né? Para poder tirar Uhum. esporos, para não deixar entrar esporos de fungo, qualquer agente contaminante ali, né? Uhum. E é importante manter a asepsia, né? Mão limpa, tudo. A capela é o local de trabalho do laboratório, né? É onde os frascos são abertos e fechados, né? Não pode abrir o frasco e fechar fora da capela de fluxo. Ou, por exemplo, se você está manipulando, estou lá manipulando os frascos abertos dentro da capela, acaba a energia, provavelmente, assim, se eu não tampar tudo rápido, tem chance de eu perder todos. Então, né? Cada um trabalha de um jeito, né? Dentro da capela de fluxo. Mas só para vocês terem noção da importância, né? Da capela de fluxo dentro do laboratório. Sim. Muito, muito importante isso daí. Uhum. E aí tem a E rapidinho, né? Algumas capelas elas têm até luz UV, né, para você utilizar antes de começar o trabalho, né, para ajudar a descontaminar mesmo. Então você deixa a capela ali fechada com um pano, com vidro, né, com a luz UV ligada, 15 minutos, meia hora, que é o tempo necessário da luz atuar ali, matando alguma coisa que ainda esteja ali, né? Porque tudo é limpo com álcool 70, né? Enfim, então as capelas são adaptadas aí de acordo com a necessidade também, né? Muito legal, muito legal. Quer dizer, então nós falamos até agora, né, do cultivo, claro que boa parte ela vai se aplicar a outras técnicas, da germinação, né? A gente colocou sementes, e aí vem a pergunta do Michel no começo, né? Qual é a diferença de semeadura para meristema, né? Tem a diferença do modus operandi e tem a diferença do resultado. Né? É. Então, a semeadura, é, aliás, vamos para clonar, para o meristema, né? O meristema, ele tem uma carga genética ali idêntica à da mãe, né? Então, se você tem uma planta e você usa o meristema dela para reproduzi-la, você vai ter filhas idênticas, né? A semente, quando você cruza duas plantas, você tem a carga genética das duas. Então, é uma loteria, né? Você vai ter ali filhas variadas, com a mistura dessas duas plantas. Então, na semente, né, você tem maior variabilidade genética e é, na clonagem você tem plantas filhas idênticas à mãe, né? A diferença genética é essa. A diferença do cultivo no laboratório, eu acho que não precisa falar, né? Acho que a pergunta era essa, né? Não, a pergunta era essa mesmo, né? Da É questão assim, do que é cada uma, né? Você quer complementar? porque na verdade, assim, quando você tem o cruzamento de duas plantas, né, você tem a genética que vai se combinar, né? Quando o pessoal lembra da época de escola, né? Aquela questão de Mendel, né? Tzinho, T maiúsculo, T minúsculo. Adoazinho. Isso. Aquela combinação das ervilhas, né? Aquela Uhum. combinação que a gente vê na escola, ela vai formar. Oi, voltou. Tá? Uhum. Então, você tem a variedade genética. A variedade genética ela é muito interessante no pedofilia, porque você traz a novidade, você traz o melhoramento, porque o meristema ele traz a estabilidade. Por exemplo, alguém que um híbrido, por exemplo, famoso, aí se eu pegar esse híbrido, cruzar com outro, eu posso ter um outro resultado completamente diferente. Até mesmo se eu fizer um selfie, né, que é o autocruzamento, Uhum. eu posso ter um resultado diverso, porque eu estou mexendo com genética, combinação. Né? O Uhum. meristema não. O meristema você está basicamente repetindo uma Tá genética. clonando. Você está clonando, então você vai ter um resultado ali padronizado. Uhum. Exatamente. Então, eu acho muito bacana, eu gosto muito dessa questão da reprodução, dessa loteria que né? Você sai um lote de Semente. 500 plantas, você sai plantas espetaculares e saem plantas, assim, você fala, É, nossa, isso é irmão? não, elas não são irmãs, né? A variabilidade genética é o grande interesse do melhoramento, né?
independente se é o melhoramento de orquídea ou de qualquer espécie, né? Quanto maior a variabilidade, maior a chance ali de você ter sucesso no seu plano de melhoramento genético da espécie, né? Então, é algo interessante realmente. As técnicas e os tipos de tecido que você usa são específicos para o que você quer, né? Então, se você quer usar, se você só tem um meristema e você quer ter 10 mil mudas, você consegue fazer, né? Então, você pode usar para isso, só que elas vão ser todas iguais. Ao mesmo tempo, se você tem uma cápsula com milhares de sementes e só algumas germinam, né? Você também ali tem uma chance diferente. Então, assim, tudo é válido, né? Depende do objetivo de quem tá fazendo, né? De quem está cultivando, do que o orquidófilo quer, no caso, né? Do que a pessoa quer com aquela semente ou com aquele meristema. E tem uma questão do cruzamento que o pessoal fala muito, que é a questão do selfie, né? As pessoas confundem muito, porque o selfie é o autocruzamento, né? Você poliniza a planta com o próprio pólen, né? Isso não é clonagem. Na verdade, você está fazendo um cruzamento. Não. E você pode ter um resultado diferente. As plantas, as orquídeas especificamente, vamos falar um pouquinho das orquídeas, assim, vou falar, se eu falar alguma besteira, você me corrige, porque, né, Quem você sou eu? também está mais por dentro do que eu. Mas eu vou falar, assim, biologicamente, né? As plantas, elas se desenvolveram ao longo dos milhares de anos e elas foram evoluindo para se adaptarem aos ambientes, né? Então, cada uma tem a sua característica. As orquídeas, né, como são plantas de alto interesse comercial, né, e são plantas que as pessoas gostam e querem ter, então, assim, eu acredito, né, que elas são o segundo maior número, a espécie, né, que é a segunda espécie mais comercializada, né, e além disso, né, essa facilidade de realizar os cruzamentos faz com que a gente tenha uma variabilidade muito grande. Então, às vezes, você pega uma orquídea e vai fazer um selfie, né, que é o autocruzamento, mas na verdade ela está trazendo uma carga genética de diversas gerações. Então, você pega uma orquídea branca e fala, vou fazer um selfie aqui, que eu vou ter uma planta branca, né, outras plantas, né, milhares de plantas com flor branca, porque é um selfie, mas não. Na verdade, ela tem os genes de outras gerações, né? Ela pode ter. Então, a não ser que seja uma planta que você saiba muito bem a procedência, né? Então, pode acontecer quando você faz um selfie, você tem as sementes, você vai ter variabilidade. Acho que é isso, né, que você estava falando. Isso, isso. E a variabilidade, as pessoas também às vezes esquecem disso, ela não está presente só na floração, né? Eu posso ter num selfie de uma planta de flor branca, eu posso ter filhos brancos confirmados. É o que o pessoal fala assim, cruzar um selfie confirmado. Quer dizer, um selfie que herdou as cores aí da mãe. Mas a variabilidade genética ela não fica só aí, né? Ela fala da robustez do vegetal, a capacidade de desenvolvimento, de brotação. Então, assim, você vai ter filhos mais floríferos, outros menos, plantas que desenvolvem, uns filhos que vão desenvolver mais rápido, outros que não desenvolvem tão rápido. Então, tudo isso daí faz parte do processo. Né? Assim como as pessoas É, têm filhos, né? Tem filho mais alto, tem filho mais baixo. Né? exatamente. Quando você faz o cruzamento, você está cruzando ali todos os genes, né? O DNA das duas plantas, ou de uma planta, né? Tentando repetir ele ali. Mas quando você poliniza uma orquídea, você está juntando ali é, duas cargas genéticas, né? E essa carga genética inclui tudo, inclui resistência à doença, inclui tamanho da folha, tamanho do caule, raiz forte, raiz fraca, enfim, esse tanto de características aí, assim como nós, né? Várias características. Sim. E E, só para complementar, que eu estava falando da parte biológica, né? Hoje em dia, né, a gente faz o autocruzamento e algumas orquídeas, elas se desenvolveram, elas se adaptaram para não receberem o pólen delas mesmas, né? Então, na natureza, algumas,
e por isso que isso se repete às vezes artificialmente da planta abortar, né? Quando você tenta fazer o self, né, o autocruzamento, algumas espécies naturais, no caso, né, elas não deixam que isso vá para frente, né? Elas têm um mecanismo de controle, né? Assim como o nosso corpo tenta banir células em mutação, né, que são ruins para a gente, as orquídeas, quando algumas espécies, né, elas tentam abortar, né, aquele cruzamento quando ele é um self, no caso, né, para ficar mais fácil de entender, um autocruzamento. Então, algumas têm o labelo assim, um labelo de uma forma que dificulta a entrada do inseto, para ele demorar a sair de lá, para ir para a flor do lado, né? Outras produzem substâncias que vão fazer com que aquele cruzamento não aconteça, né? Então, é muito engraçado. O que eu estava querendo dizer é isso, né? Que elas se desenvolveram para se adaptarem, né? Evoluíram, e hoje a gente acaba, no melhoramento, tentando desfazer isso, né? Para poder tentar fortalecer essa característica que a gente quer, né? Não, com certeza. Com certeza. O... Estão perguntando aqui, o Orquidário JC, quando essa live vai ficar salva. Vai ficar sim, tá? Depois a gente vai publicar aí no feed aí da Cell, tá? E também, só para complementar, se alguém depois tiver alguma dúvida, ou se eu, né, de repente, passar alguma informação aqui equivocada, só entrar em contato, né? Eu respondo, a gente troca ideia tranquilo. Não, tem nada equivocado aqui, pode ficar tranquilo, tá muito bom, tá? E você falou uma coisa legal que o pessoal fala, mas assim, não se dá, eu não vi, na verdade não vi não, é difícil, por exemplo, o pessoal fala de poliploidia, Uhum. tetraploidia, né? Fala-se muito dessa questão do melhoramento, né? Como melhoramento genético, melhoramento de forma, mas isso, uns colocam que isso também traz malefícios à planta. Fala um pouquinho, porque na verdade é o momento, né? Hoje em dia está muito em voga essa questão da poliploidia. Então, aqui no Brasil, a pesquisa ela não é tão fortemente, assim, ela acontece nas universidades e em algumas instituições privadas, né? Mas fora do Brasil, por exemplo, acompanhando os estudos, a gente vê muitos estudos de poliploidia em plantas, né, em orquídeas. Porém, os estudos são controlados, né? Induzir a poliploidia, por exemplo, muitos usam colchicina, né? Para gerar plantas com mais variabilidade, poliploides, com flor maior, né? Não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, né? Tem pessoas que usam isso, assim, naturalmente, né? Então, assim, é difícil dar uma opinião se é bom ou ruim, né? Mas, enfim, na pesquisa, isso é usado de maneira controlada, né? Então, por exemplo, eu usei colchicina na minha pesquisa de doutorado, né? Mas eu acompanhei o desenvolvimento dessas células com uma pesquisa posterior, né? Então, assim, a poliploidia é o quê? Né? Você duplicar a carga genética daquela planta. Então, o indivíduo tem um número cromossômico, e então você vai induzir a duplicação, né? Ou a multiplicação desse número cromossômico. Então, por exemplo, a Phalaenopsis, ela tem um número cromossômico, ela tem 19 cromossomos, né? A carga genética dela lá, o número cromossômico dela. Hoje em dia, a gente tem espécies que são tetraploides, que tem 4 vezes esse número de cromossomos, 76 cromossomos, ou triploides, são 3 vezes esse número cromossômico, 57 cromossomos, né? Ou diploides, que é 2 vezes, né? São 2 vezes esse número cromossômico. E a poliploidia, ela pode ser assim, a indução de diversos números cromossômicos, né? Então, quando você usa, não sei se eu estou sendo clara, estou tentando explicar de uma Sim, maneira sim. simples, assim. Então, quando você usa um agente como a colchicina, por exemplo, que é um agente inibidor que vai induzir essa multiplicação cromossômica, vamos dizer assim, você está fazendo com que
com que essa planta tenha uma duplicação ou uma triplicação, não sei, 4 vezes a carga genética, né? Da planta inicial. Então, você tem uma planta com 19 e agora ela tem 57 cromossomos, ela tem tudo 3 vezes mais. Então, ela pode ter uma flor 3 vezes maior, uma folha 3 vezes maior, ela pode ser mais resistente, né? Então, assim, o objetivo da poliploidia, da indução da poliploidia, é esse: você ter plantas, né, com características de interesse mais ressaltadas, né? Então, vamos, assim, explicando simples, né? Se a minha planta tem uma flor de 10 centímetros e eu induzo ela com um agente como a colchicina, por exemplo, né? Ela, teoricamente, meu objetivo é o quê? Que ela tenha 20 centímetros, né? A flor dela, da filha dela. Porém, pode dar errado, né? Quando você induz a poliploidia, você perde o controle, né, do que você está fazendo ali. Você perde o controle dessa multiplicação. Então, você pode ter também características desfavoráveis, plantas com anomalia, né? Você mexe na carga genética da planta, basicamente é isso. Então, você está multiplicando, mas não necessariamente vai dar certo. Então, de milhares de mudas, às vezes uma só, você vai ter a característica que você quer. Eu não sei até que ponto assim, isso é uma lenda urbana, mas, por exemplo, a poliploidia, alguns falam assim que uma coisa que é comumente, né, mais comumente observada na poliploidia é a dificuldade de reprodução dos indivíduos decorrentes dessa Depois. indução. Uhum. Eles podem ficar estéreis. Então, por exemplo, tem programas de melhoramento de plantas medicinais, né? Um melhoramento que é controlado, né? Aquela universidade começou o programa de melhoramento e ela vai acompanhar esse programa até o fim, né? Então, ela vai induzir a poliploidia e logo depois, né? Ela já vai, os pesquisadores eles já vão fazer inclusive, isso é feito in vitro, né? Você induz a poliploidia in vitro e aí você pega as plântulas provenientes daquilo ali. Eu fiz isso em goiaba, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu peguei as sementes de goiaba no meu mestrado e induzi poliploidia nelas com colchicina no laboratório. Só que assim que elas começaram a brotar in vitro e dar raiz, eu peguei a raiz delas e fiz um teste cromossômico. Eu contei qual o número cromossômico daquelas plântulas. E aí, ali, por exemplo, em 20 plantas, eu tive variados números de cromossomos, entendeu? Eu tive até 8 vezes mais cromossomos. Aí, dali, eu selecionei as plantas que eu tinha interesse. Ah, eu quero uma diploide, uma triploide, uma tetraploide, né? E aí eu continuei cultivando essas plântulas, né? Depois, quem continuou trabalhando com elas, porque eu terminei, né, o mestrado, continuou cultivando, tirou elas, né, do ambiente in vitro e levou para o campo. E aí eles devem estar acompanhando elas até hoje lá. Então, no programa de melhoramento genético, você faz esse acompanhamento logo posteriormente à indução da poliploidia e depois você analisa as características em campo. Aí você vai ver se ela vai dar um fruto maior, uma folha maior, se ela vai ser resistente ou não, né? Basicamente é isso. Então, assim, o que eu estava querendo dizer lá no início sobre as pesquisas é que, por exemplo, lá fora eles fazem pesquisas com orquídea, né? Empresas privadas, e eles vendem poliploides confirmados, Aí né? tem um ponto que eu queria perguntar, né? Justamente essa confirmação da poliploidia. No laboratório, assim, é acessível essa tecnologia para averiguação do número cromossômico? O Olha, laboratório, ele consegue isso com facilidade? Poxa, na hora da pergunta crucial, congelou. Ó. Vamos aguardar aqui a Michelle retornar.
Caiu, caiu. Vamos lá. Deixa eu chamar a Michelle novamente. Prontinho, chamei. Ó, a Darley tá falando que fácil não é. É Comentei com o porque pessoal que na hora da pergunta ali, que eu fiz a pergunta e é travou, suspense. para dar Então, suspense. a gente trabalhava com citogenética, por isso que ele está falando que não é fácil, né? Então, é possível? É possível. É barato? Não é. Não é, né? Eu não sei quanto custa um microscópio para análise de lâmina, né? Para contagem cromossômica. Mas eu acredito que seja, sei lá, R$ 300.000 um microscópio, algo assim, entendeu? Então, a confirmação precoce, que seria o ideal, por exemplo, essa que eu estou falando, por exemplo, eu vou pegar uma plântula e vou fazer a análise citogenética dela, né? No caso da citogenética, eu estou falando, né? Da confirmação por citogenética. Aí eu vou contar o número cromossômico. Aí eu vou te vender essa plântula e falar, olha, essa plântula aqui tem tantos conjuntos cromossômicos. Então ela é, né, um triploide, tetraploide, enfim. E aí o que vai acontecer com ela também, não sei, não dá para saber, né? Sim, Porque é isso que eu sim. estou falando. A gente tem a duplicação, né, da carga genética, mas o que vai É. acontecer, né? Na Então, na verdade, verdade, você pode fazer assim, só para a gente entender, né? Quando você vê, tem um frasco que você está fabricando, se você está cultivando, se você está comprando, então você tem duas formas da questão da poliploidia. A pessoa pode chegar para você e falar assim, ó, esse frasco, nesse frasco, houve indução à poliploidia. exatamente. Quando houve Exatamente. indução é o seguinte, olha, é uma loteria. Você pode ter aí um número cromossômico variável, como pode ter um número comum, né? Você entrou numa Uhum, loteria genética, né? Buscando um exatamente. melhoramento. Ok. Agora, Exatamente. se você tem ali um laboratório que tem um equipamento ou que terceiriza, não, ó, esse cruzamento aqui é confirmado, a poliploidia, diploidia, né? E aí Isso aí, vai, exatamente. está confirmado. Exatamente. Então, é isso aí. Quando você induz, não quer dizer que você vai ter, né, a poliploidia. Pode ou não. E quando você vende falando que você fez, você não pode afirmar nada. A não ser que você Entendi. tenha um resultado de um teste desse cromossômico ou um teste molecular que indica aí, né, a duplicação, algo assim. Porque tem como também, mas tudo é muito caro, né? Tudo é muito caro. Então, Entendi. assim, comercialmente, para vender esse serviço, não sei nem se compensa, entendeu? Porque é de cada planta e é muito caro, assim, realmente. Mas a indução da poliploidia pode ser feita. Realmente dá para fazer e você pode vender como algo que você fez. Entendi, entendi. Bacana. Achei, pô, legal. Isso aí é É, uma coisa que eu a desconhecia. ideia da poliploidia é gerar variabilidade, né? Que é aquilo que a Sim. gente estava falando antes, né? Que é o que é interessante. O que vai acontecer, não sei, né? E as orquídeas, especificamente, elas demoram muito para você ver o resultado, né? Sim. É Algumas longo. espécies te dão um resultado mais rápido, outras É. Então, os demoram. poliploides, às vezes, in vitro, você já consegue ver a diferença delas. Mas é difícil, assim, porque às vezes, sem você induzir, você vê uma planta mais robusta do que a outra, né? Sim. Então, é difícil confirmar, assim, a olho nu. Fora da poliploidia, eu vi já dois casos de lugares diferentes de floração in vitro. Eu achei que foi fantástico, né? Eu até coloquei aqui, na verdade, eu tinha feito uma lista de tópicos caso a gente precisasse, mas a gente nem vai precisar seguir, né? Porque tá fluindo aí. Mas uma delas era a floração, né? Que é uma forma de você confirmar com mais rapidez, em um tempo menor de cultivo, né? O resultado do seu cruzamento. Então, tem como induzir a floração de orquídeas in vitro, né? Pelo menos a maioria das espécies, tem como adaptar protocolo, né? Então, tem como fazer essa floração in vitro para você confirmar pelo menos a cor, né? É Então, que é uma hoje é muito, em ferramenta. muitas espécies, isso é muito procurado, né? Uhum. Imagina, né? Você vai ficar 10 anos, sei lá, 7 anos esperando para ver uma flor, aí o laboratório te vende o serviço ali
sei lá, em 2 anos, 1 ano, te dá a resposta, né? Porque mesmo em laboratório ela tem um tempo, né, Sim, para esse claro. desenvolvimento. Você não pode forçar tanto, né? Mas realmente tem como confirmar a cor, o formato, né? Ter uma ideia do que aconteceu naquele cruzamento utilizando a floração in vitro. Muito legal mesmo. Muito legal. E é lindo, né? Sim, não, fantástico. Pô, eu tô aqui encantado, viu? Você pode ficar tranquilo assim que tem conhecimento essa live aí vai ser muito acessada, tá? Isso aí tem A gente pode conhecimento de fazer peso. outras também específicas, Claro, né? Se o pessoal tiver ideia aí, a gente pode fazer. sim. E tem a questão que você falou também, né, da conservação de espécies para manutenção genética, né? Para a questão de banco genético, Uhum. para conservação. Você comentou comigo antes tá falando até de criogenia, né? É a criopreservação, né? É uma técnica utilizada, como eu disse, né? A cultura de tecidos é uma técnica de preservação. Também é utilizada, né, para manutenção de banco de germoplasma. E a criopreservação de sementes é também uma técnica de manutenção de germoplasma. Como que é feito a criopreservação, né? Porque o que acontece? A gente, né, as coisas estão acontecendo, o mundo das orquídeas está bombando e todo mundo, né, fazendo cruzamentos, né, e querendo híbridos e misturas, cores. É, porém, algumas espécies, né, e a manutenção das espécies é sempre fundamental para você ter a genética básica da planta, né? Porque que acontece? À medida que você vai fazendo cruzamentos, você vai tendo também uma erosão genética, né? Você vai perdendo a força daquela genética. Então, sei lá, daqui a muitos anos, sei lá, se você precisa da genética, né, de determinada espécie, né, a cultura de tecidos, né, o cultivo, no caso, a criopreservação, nesse caso, é uma ferramenta. O que é a criopreservação? É você conservar a semente a uma temperatura de menos 196 graus Celsius em nitrogênio líquido, né? Então, é uma técnica muito utilizada já tem protocolo estabelecido para Cattleya, Cymbidium, Vanda, Dendrobium, né, que são espécies mais fortes, né, comercialmente, já tem muitos testes, né, e muitos protocolos estabelecidos, né? Essas sementes, elas são envolvidas por uma técnica que a gente chama de vitrificação, né? Tem diversas substâncias utilizadas, cada protocolo utiliza uma substância. Mas, assim, basicamente, a vitrificação é um encapsulamento da semente para protegê-la, né? Então, ela fica anos ali em nitrogênio líquido e dormente, né? Quando você tira, né, você tem a possibilidade aí de reproduzi-la, né? De germinar ela e dar origem aí a uma planta. Isso é muito legal, né? E a gente hoje a gente está tendo, como você falou, da erosão genética, né? Nada contra híbridos, né? Tem híbridos lindos, Uhum, maravilhosos, as pessoas fazem, mas a base genética, né, que construiu esses híbridos, ela tem que ser mantida, né? Até para você sim. poder criar outras variações e você também aí volta aquilo que a gente falou lá no começo, né? A reprodução in vitro como um agente de preservação, né? É um tema que eu tenho vontade ainda, pretendo trabalhar numa live, que é a questão de reintrodução de espécies. Isso ainda é Ah, uma muito questão, igual legal. orquidofilia, isso ainda é um tabu, porque o que acontece? Alguns orquidófilos, alguns pesquisadores veem isso com uma certa reticência, porque tem que se garantir a procedência genética da planta, né, para você poder reproduzir e reintroduzir no habitat. Então, tem um protocolo, né, a ser seguido. Então, Uhum. um dia eu quero fazer uma live sobre esse protocolo, né? Como fazer para como assim? Como fazer para que a reintrodução seja bem sucedida, né? Uhum. Porque hoje, infelizmente, as pessoas pegam híbridos, né? A pessoa, que lindo, pega um híbrido, bota ali, mora num sítio, vai na beira da mata e pá, bota um É. híbrido. Então, a gente está desenvolvendo um projeto aqui no BioOrquídeas em parceria com uma organização.
de uma competição esportiva que faz provas em áreas de preservação. E eu também sou do esporte, né? Então, eu e o Lucas, a gente tem também uma competição e a gente está fazendo essa parceria com os parques estaduais para produção de mudas e reintrodução dessas espécies nos parques, né? Que são áreas preservadas. E realmente, né? A gente está iniciando esse processo aí, né? E realmente tem que ter esse cuidado que você falou, né? O material genético que é utilizado, ele tem que vir do parque, no caso, né? Da área que você vai reintroduzir. Sim, Então você tem que coletar, primeiro você tem que ter autorização para coletar semente, né? Então você tem autorização, você coleta a semente, marca com GPS onde você coletou, a espécie, tudo, né? Todas as informações. E quando você for reintroduzir, você tem que fazer um estudo daquela área ali e reintroduzir ela exatamente ali. Não dá para sair espalhando espécie de uma área para outra, por exemplo, que acontece aquilo que você falou lá no início, as barreiras, né? Existe isso, né? Então, posso pegar uma espécie aqui de Alfredo Chaves e reintroduzir lá na Bahia, achando que eu estou fazendo uma grande coisa, né? Tem que ter um conhecimento ali, né? E procurar fazer da forma adequada, né? Existem vários aspectos aí, como você disse, cada pessoa tem uma visão sobre isso, né? Eu, como bióloga e como amante da natureza, eu sou a favor de preservar, né? Mas eu trabalho também com a parte comercial, né? Então, assim, sim, eu acho que a gente tem que usar o nosso conhecimento a favor da gente e também da preservação, né? Então, eu acho bem bacana, assim, minha opinião, né, sobre isso. A reintrodução feita de maneira correta, né? Não de qualquer jeito. correto. É porque assim, os princípios da reintrodução, eles começam. Você tem que ter ali um manejo, um plano de manejo, que seja um levantamento, você tem que saber o que ocorre ali. Ah, Exatamente. olha, Para não essa causar região, impacto. eu vou dar um exemplo ali, região, sei lá, do Domingos Martins, a região, essa região ocorreu chileriana. Foram retiradas chilerianas aqui, tem registro fotográfico, tem tudo, ó, aqui Sim. tem chileriana, beleza. Ah, nessa região tem pessoas que têm chilerianas nativas no cultivo, que está lá há 30 anos, tal. Quer dizer, você pode ali reproduzir, tal, mas tem todo um protocolo, todo um cuidado. Eu estou sendo bem simplório aqui Uhum. na colocação. Mas tem que ter esse cuidado. Eu vou chegar, não, peguei um. Nossa, que lindo esse dendróbio que eu comprei, aquele olho de boneca, vai, pá, bota, né? Não, porque você pode causar algum impacto, né? E isso certamente causa, porque a Por planta, exemplo, ela. se você coloca uma planta, um exemplo básico, né? Se você coloca uma planta que é infértil, reintroduz ela, um híbrido, sei lá, e um inseto pega aquele pólen e coloca numa planta natural, você já causou um impacto, Sim. basicamente, né? Pois é, e infelizmente a gente vê isso. Até pessoas bem intencionadas, elas pegam Não, ali uma planta que acharam bonita, tal, colocam na natureza, e isso pode gerar um impacto negativo. É diferente, sim. assim, para não ser mal interpretado, a gente vê hoje muito comum, por exemplo, as pessoas colocarem ali nos quintais de casa, nas ruas aqui perto de casa, fala Uhum. assim, no prédio onde que minha mãe mora, o pessoal colocou no prédio, tá Condomínio, cheio de, tá cheio de, fugiu o nome da espécie, a mais comum de todas, Phalaenopsis, Phalaenopsis. Phalaenopsis. Então, você tá cheio lá, ok, beleza, mas ali elas não vão se reproduzir, não vai para lugar nenhum, tá ali naquela selva de pedra ali. Então, assim, você não está concorrendo com nada, não existe mais orquídea nenhuma ali. Sim, Então, ok. Agora, quando você fala na natureza, quando você fala em áreas protegidas, região de isso. mata, aí você tem que tomar E ainda, todos os e onde cuidados. ainda já, e aonde ainda tem espécies, né? Sim. As espécies já Aí têm é, uma dificuldade danada, ainda mais se a gente colocar concorrência e imitação. exatamente. Tem que Já é ter bem cuidado. complicado. Isso aí. E tem uma coisa que, assim, a questão da reprodução, ela já traz em si uma questão ambiental muito legal, porque ela promove variabilidade genética, melhoramento genético, ela torna, assim, pouco interessante você comprar a planta do mato. Por quê? Uhum. Né? Porque, tipo, assim, a pessoa está lá, vai na feira, tem uma pessoa vendendo lá caixas de plantas ali, de qualquer jeito e tal.
Aí que as plantas, às vezes a floração... Eu tive a oportunidade de ver plantas muito raras na natureza, em loco. Só que são plantas, quando eu vi as plantas, claro, é uma emoção. Você vê aquela planta que é raríssima na natureza, por exemplo, uma schilleriana lá, antiga, enorme. Nossa. Você vê ela florida, mas no aspecto de floração, extremamente pouco atrativa. Porque Uhum. hoje você compra no mercado, num preço acessível, uma schilleriana maior, assim, mais robusta, Uhum. uma floração muito mais bonita, né? Com Sim. pétalas e sépalas armadas, grandes, harmônicas. Então, assim, hoje não tem vantagem nenhuma você ir lá, o cara se matar lá no meio do mato para achar uma Uhum. schilleriana, que quase não tem mais, sendo que você vai Uhum. no orquidário e tem centenas, né, de forma acessível. Né? Às vezes não paga o É. combustível da pessoa ir para um lugar desse. Então, assim, Então, o melhoramento genético tornou isso bem interessante. é, o melhoramento convencional, que é o mais utilizado, né, o que a gente faz, né, quem tem orquídea faz, né, é, ele ajudou muito nesse aspecto, realmente, por isso, porque da maneira convencional, né, mesmo, foram aí produzidas plantas belíssimas, também o melhoramento como algo muito positivo, né? E como a gente falou aqui, se a gente tem a possibilidade de preservar as espécies, porque eu vejo hoje também que os orquidófilos, eles têm esse cuidado, né? De ter as espécies preservadas, né? Como você falou, querendo ou não, a sua base genética está ali. O que você está fazendo daqui para frente, os cruzamentos, né? Beleza, mas o que você usou está ali. Então, querendo ou não, tem ainda esse apelo, né, de preservação. Então, eu acho que realmente foi importante. E muita coisa que a gente tem hoje de banco genético, ela está com os orquidófilos. A gente teve uma época em que assim, a extração de plantas da natureza, de áreas que estavam sendo desmatadas, né? A gente tem relatos de orquidófilos que a área estava sendo desmatada, o cara parou lá, não, pelo amor de Deus, entrou ali, conseguiu salvar o que deu de orquídea, pegou, levou para um outro lugar, e disso fez um banco genético, né? Então a gente tem plantas em coleções que hoje permitem um trabalho, uma É, pesquisa, talvez uma reintrodução. Então, assim, o material exatamente. genético que está com orquidófilos hoje, se você for pensar na questão do desmatamento, tem áreas que não existem mais. Tem plantas que não existem mais no ambiente natural. Isso. A maior parte, Eu né? tive uma oportunidade, por exemplo, de conversar com o Vladislau, né, que foi um dos fundadores da CEL, né, e conversando com ele falando da história orquidófila dele, ele falou que a primeira vez ele viu uma orquídea, eu agora me fugiu qual, não lembro se era uma gutata, eu acho que era uma gutata, não tenho certeza, na região ali que é o centro de Vitória, Olha. que ele encontrou ali, eu Ou não me seja, recordo bem se foi uma gutata. Quer dizer, ali havia plantas que hoje você nem consegue sonhar que tem por ali. sim. Não, não tem Então, mais, né? sim, não tem Não tem, mais. porque a cidade cresceu, né? E acabou com Isso. tudo, né? Então, É, é, e, querendo ou não, se ele preservou, por exemplo, essa espécie, ela está em sim, algum, né? ele, Ela está ele preservada ali. preservou, ele preservou, ele tem ela até hoje. Isso, eu acho que, acho que são uns 60 anos. Ele pegou essa planta, estava caída, né? Ela tinha caído ali, ele viu florida, tava, tal, aí ele levou. Isso aí, vamos pensar que isso aí tem 60, 70 anos. Ah, Acho que tem é. uns 70 anos. Então, ele pegou essa planta, preservou, cultivou, deu um trato cultural nela, e ela está até hoje. Ela teve cortes, né? Eu acho que ela já tem mais de uma, né? Mais de uma torceira enorme, Uhum, linda. Ele mostrou foto. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Quer dizer, ele tem um banco genético ali de um lugar onde ela não existe mais. uhum, O local foi bacana. desmatado, foi destruído, teve especulação imobiliária, o crescimento. Então, assim, essa informação genética está ali. Acho que a Michelle vai cair novamente. Vamos ver se ela cai ou se ela volta.
Caiu a conexão da Michelle, vou tentar incluí-la de novo. Estou convidando para ela voltar. A gente já vai seguindo aí para o fim, né? Já temos mais de 1h30 de live. Oi, Bom que tá voltou. caindo, que tá recomeçando. Como é que tá fazendo? Eu não envio. Eu sei Não, que ela eu cai acho aqui que o pra mim. Instagram, não sei se é pelo número de pessoas, tal, o Instagram está sendo bonzinho com a gente. A Ah, live, então vamos a embora. live já tem 1h30. Eu acho que a gente já pode começar a abrir até para perguntas, né? É, Sim. eu vi, é porque quando você caiu, você voltou, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó, Marinalva está confirmando aqui. Vladislau, espécie que ele achou, ela Ah, eu vi voltava ela mesmo. confirmando. Ó, o André perguntando aqui como funciona a natureza em relação à ausência da micorriza no seedling. Ah, na reintrodução do seedling, acho que ele estava perguntando, né? Ele escreveu embaixo reintrodução, acho que eu vi essa Ah, pergunta. sim. Eu acho que ele está perguntando como é que a gente faz no caso da reintrodução das mudas do laboratório em áreas naturais, né? Mas O que eu estou pensando, é porque o fungo ele então, eu não. precisa para germinação. Isso aí. Mas assim, de qualquer maneira, quando elas forem, eu não reintroduzi nenhuma espécie ainda. A gente está começando um projeto, né? A gente está começando a desenvolver um projeto. Nem sei como vai ser ainda, mas a ideia é cultivar esses seedlings em cascas, por exemplo, em pedaço de casca, e depois levá-las, né, para os ambientes naturais. E esses ambientes têm que ser ambientes preservados justamente para que haja um manejo por parte do parque, né? Para acompanhar o crescimento, observar se está tudo bem, se precisar de algum cuidado extra, né? Mas elas só vão ser reintroduzidas assim que elas estiverem já maiores. E o fungo, né, como você já ressaltou aí, naturalmente, ele é requerido apenas para a germinação, né? Depois que ela germina, ela começa a se desenvolver as raízes e parte aérea, e aí vai embora, né? Tem uma parte assim de fungos e bactérias que na natureza, esse eu vou falar de um tema que assim já foi discutido em outras lives com o Marcos Locatelli, né? Que por que a planta na natureza não tem adubação, assim, não recebe adubação. Quando você reintroduz, você não vai lá aplicar NPK, macro e micronutrientes, né? Aí existem outras associações, né? Cianobactérias, você tem a própria chuva que é rica, né, em nitrogênio, você tem outros elementos ali, a casca da árvore, casca viva, né, a árvore viva ali, ela faz trocas, as folhas também fornecem nutrientes. Então, tudo isso ali, quer dizer, você vai ter um caldo, vamos colocar ali, que vai ter, aonde ela vai estar, a orquídea não vai estar parasitando, ela vai estar se alimentando do produto de um ecossistema que se criou ali naquele tronco. Exatamente. Exatamente. É uma simbiose, não uma relação de parasita, né? Isso. E tem uma outra pergunta aqui do Jota, né? Tá aqui, além do meio de cultura, o que ajuda com as plântulas para se desenvolverem mais rápido in vitro? Ah, tá, a gente falou, né? O meio de cultura, ele pode ser específico, como eu já disse, para uma espécie ou para outra, e ele pode receber variações de hormônios, né, sintéticos que você adiciona, por exemplo, giberelina, né, que é um hormônio que é produzido naturalmente, mas se você quiser adicionar no meio de cultura para você ter um crescimento mais rápido, plantas mais fortes, você pode adicionar o nitrogênio, né, micro e macronutrientes, outros, né, micro e macronutrientes além do nitrogênio, e a sacarose, né, o açúcar. Então, in vitro, a gente precisa disso, fonte de micro e macronutriente, sacarose, que vai fornecer o nitrogênio aí, né, o açúcar para fazer a fotossíntese dentro, né, para elas criarem um microclima delas ali, e a base para elas poderem crescer, que no caso é um meio de cultura gelificado. Ou, né, às vezes pode ser líquido, né? Dependendo do tipo de cultivo, né? E os outros fatores que você já falou também, né? Que é o clima Luz, e a iluminação. luz, temperatura, luz, tudo isso. Se você colocar a planta em condições ideais ali, ela vai se desenvolver mais rápido, ela vai responder mais rápido. E aí entende, a luz aí não é só a quantidade de lumens, né, que você vai fornecer, mas também fotoperíodo, né, que é o tempo desde É, quando a luz acende até a hora que a luz apaga.
Como se fosse na natureza, né? Por Isso. exemplo, sei lá, 16 horas no claro, ou 8 no escuro, ou 12, 12, né? Depende. Tem plantas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis, aí então você vai regulando. Isso aí. Bom, pessoal, já estamos indo para quase 2 horas, viu? Como é que o papo tá bem? Passou rápido, né? Passa rápido. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar aí o conhecimento da Michele. O Jota está respondendo aí, ó, que foi muito É, tem esclarecedor. muita Bom. coisa, né? Eu estava falando agora aqui da reprodução em meio líquido, né? Tem a produção em larga escala por bioreator, já está acontecendo, né? Com orquídeas, então é uma coisa inovadora aí também. Enfim, o cultivo, a cultura de tecidos é assim um universo de possibilidades, né? E eu acho que a orquidofilia aproveita bastante isso, né? Porque como as orquídeas, basicamente elas dependem do laboratório, né? Para se reproduzir hoje, né? Então, como você estava falando, né? Como tem o melhoramento, como tem muita espécie interessante, híbridos interessantes, né? O laboratório é fundamental, a cultura de tecidos in vitro é fundamental aí para manter esse mercado, né? Para manter essa produção de mudas aí. Não, sem dúvida. E hoje a demanda por laboratórios é uma crescente, né? Está É. crescendo em progressão geométrica. Aí. Até porque a orquidofilia ela se tornou acessível com o tempo. Porque se vamos pensar alguns anos atrás, tá? A orquidofilia era tida como um hobby de luxo, Caro, né? um hobby Uhum. caro, né? Hoje, também graças ao cultivo in vitro, qualquer pessoa, olha assim, está mais Sim, acessível é você ter uma acessível, né? orquídea, né? Você compra uma orquídea por um valor muito, muito baixo, Isso, né? exatamente. Então, quem é apaixonado pode ter, né? Isso. E o orquidófilo não é necessariamente o conhecedor, né? Mas é o cultivador, aquela pessoa que tem uma orquídea, que Sim. estuda, né? Que Que tem aquele como gosta. hobby, que gosta, que, poxa, quer aprender mais para cuidar melhor, é orquidófilo. Ah, se você tem Uhum. 5.000 orquídeas ou você tem 2 orquídeas, só muda o tamanho da sua coleção, mas os dois são Uhum. orquidófilos. Exatamente. Então, esse tem que ser o nosso pensamento, Esse né? tem que ser o pensamento. É uma Exatamente. troca. E eu vou aproveitar esse finalzinho até para fazer um merchan, né? A gente vai ter no terceiro final de semana de setembro, tá? É, que é dia, salvo engano, o terceiro final de semana de setembro, dia 17 e 18. Isso, dia 17 e 18 de setembro, nós temos a Feira Estadual de Orquídeas de Primavera, né? A CEL Ah, vale, né? promove. Então, nós vamos congregar ali os orquidófilos, a gente vai lá ver planta, bater papo, confraternizar. Vai ser no Parque Botânico da Vale, tá? Estou deixando o convite para todo mundo, viu? Aguardamos vocês. Quem quiser vir de fora, né? Quem que vier aqui do Espírito Santo, que a gente possa fazer uma grande festa orquidófila, né, nesse dia, tá? Também uma semana antes a gente tem uma exposição nacional de orquídeas de Venda Nova, em Venda Nova do Venda nova. Mirante, isso que é outro momento, né? Vocês possam vir nas duas, né? Vai ter exposição de Venda Nova no final de semana, no outro tem a exposição da CEL, a exposição estadual, né? São dois momentos grandes aí da orquidofilia. Tivemos há uma semana atrás a exposição de Linhares. Então, assim, a orquidofilia capixaba, ela, após esse período difícil de pandemia, ela começou já a aquecer, já está quase ebulindo, né? Então, né? Orquidófilos, Mas nunca parou, né? univos, né? Vamos nos unir, tá? Então, que as pessoas possam estar mesmo buscando na orquidofilia esse propósito, né? As plantas elas trazem uma paz muito grande, é É uma terapia, gostoso, né? é uma terapia, né? Isso, inclusive, tem estudos sobre isso, que na pandemia o cultivo de plantas, de orquídeas, cresceu muito como uma Cresceu. terapia ao estresse, ao isolamento, né? Então, Uhum. a orquidofilia foi muito importante. Então, que a gente possa ter isso em mente. Queria agradecer a Michelle pela disponibilidade, viu? Pela Ah, aula que ela nos deu, vai ficar eternizada aqui. Tá? Muito obrigado, Michelle. Tá? Foi, ó, nota 1.000. O pessoal tá mandando um monte de ai, coraçãozinho para você aí. Tá? Foi muito, muito bom.
E espero que a gente possa fazer outras, tá? Vamos. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada ao Lucas que está aqui assistindo ao vivo aqui do meu lado, minha família, todo mundo que está aí, os amigos. Eu estou à disposição, sempre que qualquer pessoa precisar, tirar dúvida, qualquer coisa, né? Não tenho segredo de nada, tudo que eu sei eu disponibilizo, né? A gente está voltando com as atividades do laboratório aqui em breve, né? Vai estar aberto ao público também, podem vir visitar, né? É só entrar em contato com a gente. E é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento, tá? Então assim, precisando, né? A gente está disponível. Maravilha. Pessoal, olha, uma boa noite a todos, boa noite, Michele, agradecemos aí, tá? Aí, ó, a Marinalva tá propondo fazer onda você fazendo repasse das plantas, ó. A Vamos gente fazer faz, sim, Marinalva. vamos organizar e a gente faz um ao vivo no laboratório com o Isso, Fabrício, beleza? beleza. Pessoal, boa noite para vocês, bom descanso para todos. Boa noite, Valeu, gente. Michele. Valeu, turma. Valeu, obrigada. Tá, ó, sigam aí cel.orquidofilia no Instagram e bioorquídeas também aí no Instagram. Isso. Beleza? Isso aí, gente. Obrigada, tá? Valeu. Tchauzinho, pessoal. Valeu, tchau.